Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Com mais de 3.600 milhões de euros atualmente, os fundos de investimento nacionais dedicados ao segmento da poupança-reforma representam mais de um quinto do mercado de investimento nacional. Neste episódio vamos descobrir quais são os melhores PPRs do mercado, assim que fica desse lado porque é sem dúvida um tema que te vai interessar. Vamos a isso. O PPR é uma ótima ferramenta para ir alocando algum capital de parte, com a expectativa de tirar benefícios não só no imediato através de uma redução no IRS, mas também no futuro ao limitar o imposto sobre as mais-valias a 20% ou mesmo 8%. Mas hoje não estou aqui para falar desses benefícios. Tu podes consultar os episódios 8 e 29, onde eu exploro isso ao pormenor. Hoje vamos ver quais são as melhores opções para começar a investir neste momento. E antes de passarmos à lista dos PPRs, vejamos o panorama nacional no que respeita aos fundos de investimento. Portugal foi um dos países europeus onde se observou uma deterioração do investimento neste tipo de produtos, apesar de sermos também dos mais pequenos, diria mesmo insignificantes quando comparados com a Alemanha ou Irlanda, por exemplo. No total, existiam pouco mais de 29 mil milhões de euros a serem geridos por fundos nacionais. É fácil perceber a perda de subscrições desde dezembro passado, embora, se alargarmos o espectro para junho de 2021, então o número de subscrições é bastante saudável. Em relação às entidades e cotas de mercado das sociedades gestoras, a Caixa é quem domina mais de um terço do mercado nacional, com a IEM e o BPI a completarem o pódio e juntos dominam 74% de todo o capital alocado a fundos de investimento. Atenção que nem todos os fundos têm o formato PPR, assim que isto serve apenas para ter uma ideia de que existem mais de uma dúzia de entidades que oferecem este tipo de serviços aos seus clientes e que, desde o início deste ano, apenas uma, a Casa de Investimentos, apresenta crescimento. Todos os demais apresentam números negativos. De todos os fundos de investimento nacionais, os PPRs são quem domina 21% de todo o capital investido, apesar de estarem a perder 14% desde janeiro deste ano. São cerca de 3.700 milhões de euros. Vamos lá então às seleções. Tomei a liberdade de selecionar apenas fundos que não cobrem comissões de subscrição, como diz o Mourinho, seria entrar a perder, e também tive o cuidado de selecionar PPRs com diferentes exposições a ações, obrigações e outros produtos, para assim ter algumas referências. O primeiro que salta à vista é que nos últimos 12 meses a coisa está algo complicada para todos. Perdas perto ou acima de 3%, com alguns a mostrarem-se mais resilientes do que outros. Também é fácil ver que as comissões de gestão variam entre os 0,5% e os 2% e que nem sempre correlacionam com a rentabilidade. Há PPRs com comissões de gestão alta, como 1,8%, que apresentam retornos muito negativos nos últimos 12 meses. Mas como já devem calcular, isto de investir num PPR não é um cenário que se estime ou avalie em 12 meses. Afinal de contas, os PPRs são investimentos a pensar num futuro longínquo e, como tal, devemos ter horizontes de comparação mais adequados. Assim que o ideal seria usar pelo menos 5 anos, que é praticamente a recomendação que todos os gestores fazem a quem investe, ainda que longo prazo para muitos pode ser 10 anos ou mais. Como nem todos existem há tanto tempo, seria injusto estar a comparar a performance só de alguns, assim que eu vou focar-me apenas nos últimos 5 anos. Alguns deles estão altamente expostos ao mercado de ações, com valores acima dos 60%, como podem ver, e a correlação deste tipo de exposição com o nível 5 de risco é patente devido precisamente à volatilidade dos ativos subjacentes. Dos 5 PPRs selecionados, e por exclusão de partes, os dois últimos, apesar de terem comissões de gestão mais baixas, não têm ainda um registro de 5 anos. E mesmo se usar a comparação dos 3 últimos anos, ficam um pouco aquém dos restantes. A discussão ficaria, na minha opinião, entre os dois primeiros, um PPR do banco
BBVA e um da SGF. Entre estes dois, a diferença das rentabilidades não é significativa, assim que depende muito da exposição que procuras. O PPR do banco BBVA tem sobretudo unidades de outros fundos e, por exemplo, o Amundi é composto essencialmente por ações das maiores empresas norte-americanas, já o Fidelity é um fundo que está exposto apenas a ações de empresas europeias. O SGF já te dá uma exposição mais abrangente, além de ter também a mesma estratégia de unidades de participação de outros fundos, tem ainda exposição direta e indireta a ouro e prata e também uma exposição considerável ao mercado asiático. Essa exposição vem à custa de uma comissão ligeiramente mais elevada e uma rentabilidade mais tímida. De seguida vamos ver PPRs que têm a exposição a ações superior a 25%, mas inferior a 50%. São, do ponto de vista da volatilidade e risco, mais estáveis e por isso todos recebem a classificação 4. As comissões são também mais baixas comparativamente com o grupo que vimos anteriormente. Neste grupo, o melhor está claramente no meio. O PPR Alves Ribeiro apresenta a melhor rentabilidade a 5 anos, com comissões mais baixas e por isso destaca-se facilmente dos restantes. O PPR do Banco Inter, apesar de ter comissões competitivas, a maior exposição a obrigações, reflete-se na rentabilidade mais baixa. Bem, já temos 3 seleções. Vejamos agora os PPRs mais conservadores, com uma exposição a ações não superior a 20%. Neste último grupo, o PPR com menos comissões foi o que apresentou melhores resultados. O PPR da Optimize, além da menor rentabilidade, tem comissões 50% acima do PPR do Active Bank e o PPR do BPI, apesar da comissão ser mais competitiva, a rentabilidade dos últimos 5 anos é muito inferior. Agora, para selecionar o último PPR, olhemos para os que apresentam garantia de capital. Se nos anteriores a rentabilidade pode ser negativa, isto é, tu podes perder parte das tuas contribuições, nestes dois que vamos ver, isto não acontece. Aqui, quer o Lusitânia, quer a PSN, apresentam rentabilidades interessantes, tendo em conta o contexto que vimos dos PPRs anteriores. A diferença é a comissão de gestão que cada um cobra. A comissão do Lusitânia, no final dos primeiros 5 anos, baixa para o mesmo valor da PSN e a rentabilidade garantida de ambas não supera 1%, adicionando depois os resultados das seguradoras para complementar. Assim que temos finalmente os melhores 5 PPRs da atualidade, na minha opinião, sem nenhuma ordem relevante. Apenas estão ordenados da esquerda para a direita, de acordo com o perfil de risco, mas, como já devem saber por esta altura, cada um de nós tem um perfil de risco diferente e, de acordo com isso, pode fazer mais sentido investir num ou noutro PPR. Quero também fazer ainda uma menção honrosa para a única entidade gestora que cresceu desde dezembro de 2021, a Casa de Investimento. O seu PPR é recente, tem apenas 2 anos e por isso foi descartado logo ao início. A exposição é praticamente apenas a ações e, sobretudo, aos setores tecnológico e de consumo, tornando-se assim numa espécie de ETF com uma comissão de 1,6%. Noutro episódio vamos explorar os rendimentos e diferenças entre os PPRs e os ETFs no longo prazo, mas por hoje ficamos por aqui. Esta foi uma semana onde apenas o índice Nasdaq e a Bolsa Brasileira se destacaram, com ganhos de mais de 2% e 3% respectivamente. O PSI teve mesmo uma semana negativa e neste mês de agosto está muito atrás dos restantes, que levam a uma recuperação superior a 4%. Também tivemos aumentos de dividendos e que aumentos. Os REITs, Simon Property e Federal Realty Trust aumentaram o dividendo em 6% e 1% respectivamente. A Endeavour Mining, uma empresa ligada à extração de ouro, aumentou o dividendo em 40%, um valor extraordinário. Vocês podem inclusivamente ver a minha análise à empresa no episódio 56. E, por fim, a EOG Resources declarou novamente um dividendo especial de $1,50 por ação a pagar no final de setembro. O portfólio esse ficou-se pelos quase 27% de valorização e recebi neste mês de agosto $16 em dividendos. Antes de fechar, queria também comentar aquela que foi a notícia da semana e que tem o potencial para impactar de forma significativa o nosso dia-a-dia. A visita da Presidente do Congresso dos Estados Unidos a Taiwan, num gesto ao mesmo tempo de desafio e solidariedade, serviu para a escalada de tensão naquela região entre as duas maiores economias do planeta. Esta escalada já levou ao corte de relações diplomáticas em vários temas, um deles o acordo climático. E é só uma questão de tempo até começarem as primeiras sanções económicas. É uma situação muito delicada, de difícil resolução e que, se não forem jogadas bem as cartas, vai terminar no mesmo resultado que assistimos na Ucrânia, com a única diferença de não se arrastar por meses. Se isso acontecer,
a juntar à já crise alimentar e energética que se vive, vai somar-se uma crise tecnológica, já que Taiwan produz atualmente perto de 2/3 de todos os chips a nível mundial. E é tudo por hoje. Partilhem a vossa opinião sobre os PPRs na caixa de comentários. Podem mesmo indicar qual é o vosso PPR favorito e porquê. Já sabem que se gostaram deste episódio, deixem o vosso like, ajudando assim o canal. Subscrevam se ainda não o fizeram e sigam-me no Instagram para mais conteúdos durante a semana. Passem pelo Patreon, onde podem receber mais alguns benefícios, e não se esqueçam de reclamar a vossa ação grátis na Trading 212, com todos os detalhes na descrição deste episódio. Eu desejo a todos uma excelente semana e bons investimentos.